Essa imagem aí retrata o último milagre público do Senhor Jesus. Ele vai ainda fazer um último quando o soldado vai lá e corta, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado romano. E Jesus faz uma primeira cirurgia plástica ali e deve ter ficado perfeito, né? O Senhor Jesus opera um milagre ali. Mas o milagre público do Senhor, o último, é a ressurreição de Lázaro. Nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 12. No último domingo, nós vimos Jesus entrando em Jerusalém. E a multidão o saudava com palmeiras e com uma saudação hebraica, Hosana, a salvação está entre nós. Bendito é o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Era a empolgação de 3 anos de milagres que o Senhor Jesus fez. Estava próxima à festa da Páscoa. Nós vimos que uma multidão de judeus de Israel e vindos de outros países, prosélitos, aqueles convertidos ao judaísmo, estavam em Jerusalém naquela hora. E Jesus já era conhecido. Todo mundo falava de Jesus. Havia um frenesi por causa de Jesus e do último milagre que ele havia feito. Nós vimos que havia uma grande dúvida será que ele vem para a festa? O povo estava esperando Jesus. Mas eles não esperavam o Senhor. Eles esperavam um Messias político. Alguém que fazia milagres. E a multidão, então, estava em polvorosa. Um homem que trazia saúde, ele ajudava os pobres, quem não tinha que comer, ele dava comida. Ele fazia sinais, ele falava de liberdade contra a escravidão. Estamos juntos, Jesus. Estamos juntos. Mas então aí ele vai explicar que a sua proposta era muito, mas muito diferente da expectativa daquelas pessoas. Nós vimos no versículo 25, lá de João 12, quando ele disse: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E estava bom. Bom mesmo era quando Jesus percorria toda a Galiléia curando doenças e enfermidades entre o povo, como Mateus diz. Isso era muito bom. Mas agora aquele homem que fazia todos esses sinais, paralíticos andar, cegos ver, mortos ressuscitar, alimentar milhares de pessoas, está falando de algo muito diferente. E não era um bom sinal. Para o mundo, era um péssimo sinal. O Senhor estava dizendo para aquilo que ele realmente veio. Versículo 27, nós vimos ele
Agora o meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, para a entrada triunfal e ser recebido como rei e tomar o poder do Império Romano e expurgá-los. Não, eu vim para morrer. Ele veio como o grão de trigo que é lançado na terra e que tem que fazer o quê para gerar fruto? Morrer. E não era uma linguagem figurada. Ele veio para morrer, e não morrer apenas, mas para morrer a pior das mortes daquela época. Só bandidos da pior espécie iam para a cruz. E Jesus vem para morrer no madeiro, para cumprir a profecia. Ele vem para a humilhação, ele vem para a dor da cruz, não a dor física, mas a dor de levar sobre si os nossos pecados. Mas era só ele, não é? É só ele que vai morrer. Ele disse, não, se o grão de trigo não morrer, não dá, mas se morrer dá muito fruto. E o fruto é, vocês também precisam morrer. Aí não. Aí é demais. É o que ele disse no versículo 32, e João explica no versículo 33 de João 12, quando ele diz, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus ficou 33 anos, 3 anos de ministério. Quando às vezes ele fazia alguns sinais, ele falava, não conte para ninguém, não conte para ninguém, não conte para ninguém. Aí agora é hora de contar, porque eu vou mostrar por que eu fiz sinais. Porque eu vim morrer. As pessoas queriam só a primeira parte. Mas Jesus, você acabou de ressuscitar um morto de 4 dias e você agora está dizendo que vem para morrer e para nós seguirmos a Ti? Aí não. Afinal, quem quer perder a sua vida? Quem quer perder a sua vida? Se eu correr um risco de vida, eu não vou perder. Eu vou me precaver. A gente está vivendo isso, né? E eu perder a vida? Não. Deus me deu a vida está aí para ser vivida. Tomar a minha cruz e seguir um homem que vai morrer, do Jesus dos milagres eu gosto, mas desse daí não. E aqui então nós retomamos. E o título da nossa reflexão é, mesmo com tantos sinais que Jesus fez, não creram nele. E nós vamos ver mais uma vez que multidão. Irmãos, eu espero que nós entendamos. A igreja nunca foi maioria, nunca vai ser. A igreja nunca foi multidão, nunca vai ser. Por causa da proposta de Cristo. Se fosse só para milagres, só para cura, só para prosperidade, todo mundo quer. E é isso que a multidão vai. Mas para a cruz, ninguém quer. E Jesus tem uma proposta para nós. Você precisa morrer. Nós vamos ver, e já vimos isso várias vezes, sinais não salvam ninguém.
Os homens que viram Jesus ressuscitar Lázaro não creram em Jesus. Eles querem agora, além de matar Jesus, matar Lázaro. E nós vamos ver também, de acordo com o que o Senhor diz, só buscam a Cristo de verdade. Eu não estou falando de multidão, eu não estou falando de movimento, não estou falando da igreja evangélica que cresceu tantos por cento nos últimos anos. Eu estou falando daqueles que creem em Cristo de verdade, só podem crer se o Espírito Santo agir. Irmãos, a igreja evangélica não é a igreja de Cristo. Você está dizendo que não tem cristãos? Não tem, mas esse movimento não é a igreja de Cristo. E cada vez mais ela se mostra assim. Depois de Jesus explicar que iria morrer e que ele iria atrair a todos na sua morte, a empolgação da multidão, então, começa a esfriar. E nós vamos ver isso no relato. Olha o que eles vão dizer logo depois de Jesus dizer isso. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E nós vamos ler os versos 34 a 37, o texto que nós vamos meditar juntos, pela graça de Deus. Diz assim, depois de Jesus dizer que ia morrer e atrair pessoas na sua morte, ele diz, a multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? E que filho do homem é esse? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, porque aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Quando eles fazem essa pergunta, como podes dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado? E quem é esse Filho do Homem? Calvino entende que nós não sabemos, mas eu creio nessa compreensão. Mas que história é essa de morrer? E Calvino vê a pergunta da multidão como desdém. Até agora a multidão está eufórica, o homem dos milagres está entrando, é o rei e tal, mas agora mudou a conversa. João está escrevendo mais uma vez, isso não está por acaso, a multidão. É a mesma multidão que tomou ramos de palmeira, que recebeu a Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Eles criam, entre aspas, no Filho do Homem, desde que ele fique para sempre. Sim, ele vai reinar para sempre. Isso é uma promessa do Antigo, Daniel fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, mas há uma outra questão que Daniel também fala, e que Isaías também fala, ele morreria. E aí eu não quero. Que filho do homem é esse que vai morrer? A gente quer alguém que permaneça para sempre, que nos dê aquilo que a gente quer. A gente quer cura, a gente quer saúde, a gente quer comida. Que coisa é essa de ser levantado? Isso não. Lembra de alguém que mais perto de Jesus, que falou exatamente a mesma coisa? Mateus capítulo 16, versos 21 a 23. Desde aquele momento,
Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus está falando, eu vou para Jerusalém, é necessário, porque isso está anunciado antes de existir tudo. Eu vim para morrer. E aí então, alguém perto, sempre impetuoso, não, vou apresentar uma misericórdia aqui para Jesus. Então Pedro, chamando Cristo à parte, Senhor, vem aqui. Não, Senhor. Começou a repreender Deus. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas não é um pensamento maravilhoso do ponto de vista humano? Eu estou cuidando do meu Senhor. Senhor, isso não. Mas olha a resposta de Cristo. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmão, você consegue entender isso? Satanás, Pedro, sem a compreensão plena, ele já era alguém que cria em Cristo, mas ainda estava com uma mente nas coisas desta realidade e se deixou levar por uma influência do diabo. A multidão, Satanás, Pedro sem a compreensão, a multidão e nós, irmãos. Nós não pensamos nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É por isso que a igreja, entre aspas, mudou a proposta. A igreja mudou a proposta. Ela tem a oferecer o que os homens querem. É triste reconhecer essa desgraça, mas é verdade, não é, irmãos? Mesmo para nós, se você creu em Cristo, quantas vezes nós pensamos nas coisas do homem e não nas de Deus? O que são coisas dos homens? João vai responder lá em sua primeira carta, capítulo 2 de 1 João, versos 15 a 16. O que é isso, Senhor, que o Senhor está dizendo para Satanás, influenciando Pedro, que pensa nas coisas dos homens? E João, décadas mais tarde, vai explicar o que é. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é esse mundo? É o planeta? Não, é o sistema. O sistema mundano em que governa Satanás e que governa esse sistema a partir das concupiscências do homem. E por isso que vai todo mundo atrás e a multidão vai atrás. E o que tem nesse mundo, João? Porque tudo que há no mundo, nesse sistema, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que ele quer dizer com concupiscência da carne? A nossa propensão aos prazeres dessa carne. E eu não estou falando só de questões sexuais. Os prazeres que esse mundo oferece, a nossa propensão, concupiscência da carne é isso. Isso nos atrai. E tudo isso é produzido pela concupiscência dos olhos. Eu olho e eu tenho atração por aquilo. Seja sexual,
seja financeira. Isso me atrai. A soberba da vida. Eu quero viver bem. Eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de ter o que eu gosto. Eu tenho direito. Soberba da vida. Tudo isso, irmãos, retratam quem é o nosso Deus, eu. E por isso então que Cristo vem dizer, eu tenho uma proposta para vocês, é fazer vocês morrerem, porque enquanto isso não acontecer, vocês vão ter sempre com esses olhos no mundo, nas coisas de vocês, do homem, no pecado. Não ame o mundo, o que o mundo oferece. Irmãos, como isso nos atrai. Ah, não, mas tem bastante coisa. Se você tem ou não tem, isso nos atrai. A gente nunca está contente. A gente quer sempre alguma coisa a mais. Isso é o mundo. Isso é o mundo. E Cristo veio levar tudo isso para a cruz. Irmãos, quanto do mundo ainda há em nós que professamos a Cristo? Você consegue entender quando Jesus diz que Ele vai para a cruz, Ele vai nos atrair, é que Ele veio destruir isso? É que Ele veio quebrar isso. Será que nós entendemos, irmãos, que Cristo veio nos salvar de nós? A culpa do meu pecado não é o meio, não é o sistema, não é o mundo. O sistema é feito porque eu sou pecador, eu sou propenso a isso. Eu quero isso, eu tenho prazer nisso, eu vivo em função disso. E Jesus, Ele precisa quebrar isso. Os sinais de Jesus, irmãos, os milagres não são o alvo. Eles foram feitos para mostrar que Ele é Deus. Você quer saber, em termos práticos, dos 12, com exceção de Judas, que não era, como eles viveram depois da cruz, irmãos? Todos eles morreram de verdade por amor a Cristo, irmãos. Todos eles não amaram mais a sua própria vida. Isso é o que Cristo veio fazer, irmãos. Jesus não tem nada a ver com esse mundo, de uma melhora nesse mundo. Ele veio nos crucificar para esse mundo. Estar crucificado, levar o morrer de Cristo, considerar-se morto, como a palavra fala em tanto, é isso. Essas coisas não podem me atrair. E se elas me atraem, eu preciso mais da cruz. E sabe o que Deus precisa fazer conosco, irmãos? Nos moer. Porque se Ele não fizer, nós vamos continuar amando esse mundo, temendo a morte. Irmãos, cristãos terem medo da morte. Por quê? Como diria o John MacArthur, o máximo que a morte pode nos fazer é nos colocar nos braços de Cristo. Mas nós temos medo da morte como o mundo tem. Nós amamos as coisas que o mundo ama. Que diferença há de Cristo? Nós gostamos de Cristo quando Ele tem alguma coisa para nos oferecer para esse mundo. Ele não veio fazer isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele não foi o Cordeiro que realizaria milagres antes da fundação do mundo. O centro do Evangelho é a cruz. Isso tem uma implicação prática. Levar o morrer de Cristo. Nós precisamos abrir mão e ceder disso e não amar essas coisas do mundo.
É isso que Cristo veio fazer. E eu e vocês precisamos analisar onde, quanto de mundo, porque há do mundo em nós, quanto do mundo ainda há. Irmãos, vocês conseguem ver que esse triunfalismo hoje no meio da igreja não tem nada a ver com o que Cristo veio fazer? Irmão, sabe o que Deus precisa fazer conosco? O Deus Pai, Ele precisa fazer conosco o que Ele fez com Deus Filho. O Deus Filho aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. Ele era perfeito, Ele não tinha que aprender, Ele nunca pecou. Mas se Deus fez isso com o Filho sem pecado, e conosco tem que ser assim. E aí, mas espera aí, você que está falando de masoquismo? Não, eu estou querendo dizer que como eu e vocês vemos quando o sofrimento bate a porta. A gente quer fugir dele. Será que Deus não quer tratar algo? Será que Ele não quer nos ensinar a levar o morrer? Será não? É isso que Ele quer? Jesus disse que nesse mundo nós teríamos tribulações. Ele não falou para ímpio, Ele falou para os que creem nele. Irmãos, nós precisamos ter uma visão de tribulação, de aflição, de sofrer diferente. Eu não vou buscar, mas irmãos, é promessa do Senhor que ela vem. Como nós vamos reagir? Fugindo, querendo escapar logo, murmurando. Não, irmãos, isso não é levar ao morrer. A Bíblia diz que cristãos devem ver a dor da mesma forma que o Senhor viu. Nós precisamos entender a dor como, e seja ela qual for, como um mover do Espírito e um lapidar de Cristo. Isso é tomar a cruz e segui-lo. Ninguém toma a cruz. Tomar a cruz está, a implicação de tomar a cruz é sofrimento. Ninguém toma a cruz do bem bom, mas a gente quer bem bom. A multidão queria. Satanás propõe para Pedro que também queria. O irmão D.A. Carson, ele diz, qual que era a expectativa daquela multidão? O que está claro é que os judeus palestinos da época esperavam um Messias triunfante. É o que a igreja evangélica do nosso tempo é. Essa semana eu fui ver uma igreja famosa aqui em Londrina. É inacreditável, irmãos. Não tem cruz, não tem evangelho, tem barulho, tem agito, tudo feito porque as pessoas gostam. E quando alguém sofre, vamos correr, vamos fazer de tudo para não sofrer. Os versos 35 a 36, disse-lhes então Jesus, por mais um pouco a luz está entre vocês, ou estará entre vocês, vocês que estão querendo que permaneça para sempre, que vocês querem milagres, que vocês querem saúde. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. E Jesus está dizendo para aquela multidão que o saudou, é isso que Ele está falando para eles, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Vocês me saudaram, vocês não sabem para onde vocês estão indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Quem é a luz? Nós lemos há pouco. Eu sou a luz. É impressionante, a gente não consegue entender um paradoxo, né? Do Senhor Jesus sendo Deus, chorando por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Vocês não quiseram.
Ele está dizendo de novo aqui para a multidão que quer um Messias político, que quer libertação política, que quer uma vida boa nesse mundo. Vocês precisam de luz. Nós enfatizamos a soberania de Deus, mas jamais negamos a responsabilidade do homem. Jesus está confrontando aquelas pessoas. Vocês não me querem, vocês querem o que eu faço. Ele disse que ele é a luz. Cristo é a única esperança para as trevas do pecado. Uma pessoa como Lázaro, que morre e Deus faz um milagre extraordinário, ressuscita. Se Lázaro não cresce em Cristo, ele iria morrer de novo. E sem Cristo, ele iria para o inferno. Qual é mais importante? Qual é mais importante? A vida de Cristo ou o que Cristo pode dar? O quê? Qualquer coisa. Cristo é a única esperança. A vida não tem sentido, significado sem Cristo. Sem Cristo, ele disse, as pessoas não sabem para onde vão. Sem Cristo, as pessoas continuam cegas, mortas, escravas, rejeitando a Deus. Sem Cristo, as pessoas querem distância da dor. Entenda, eu não estou dizendo que nós devemos buscá-la. Eu não estou dizendo que quando nós sofremos, nós não podemos orar a Deus e pedir para Ele nos livrar, mas Ele pode não livrar. Ele é o autor da vida, Ele traz a morte. Como nós que cremos em Cristo, que veio para morrer, agimos? Como nós temos vivido? Qual é a nossa busca? Qual é o nosso interesse? Onde está a nossa esperança? O que nos alegra, o que nos motiva? Versículo 36. Eu fico pensando nisso, estava pensando, a multidão de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Jesus diz isso e vai embora. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Irmãos, na palavra de Deus não tem nada por acidente. É um texto inspirado. Tudo que está escrito ali tem um propósito. O que João está dizendo é que Jesus está deixando aquelas pessoas que o rejeitam. Elas não queriam Jesus. A questão é, eu e você queremos a Cristo? Porque a proposta dele, ele diz assim, ó, senta e calcula. A minha proposta é morte. Morte para o eu. É claro que vai haver uma nova vida, uma nova realidade, mas não é nesse mundo, não é agora. Ele não nos promete nada para esse mundo, entenda isso. Ele pode dar se Ele quiser, Ele é soberano, mas Ele não nos promete. Como nós vamos reagir quando Ele não der aquilo que nós queremos deste mundo? E aí então, o verso seguinte, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Não, mas a multidão não recebeu Jesus, rei de Israel, Hosana. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não somente a ressurreição de Lázaro, mas todos não creram nele.
Nós vimos várias vezes no Evangelho de João que há vários tipos de crer. O crer aqui é nova vida, não creram em Cristo como Salvador deles. Eles queriam milagres, queriam sinais. E nós conhecemos pessoas assim, não? A questão é assim, será que eu não estou agindo dessa forma? Há pessoas que professam crer, que são evangélicos, que estão na igreja, que participam do ritual, mas nunca creram de verdade no Evangelho, nunca creram na cruz. Nós temos o privilégio de ouvir o Evangelho todo domingo aqui. Você creu no Evangelho? Ah, eu criei. Então, como é que está o moldar dele? Como é que está a sua fala quando as coisas que você gostaria não acontecem? Como está a sua reação em relação à dor? Porque isso, a maneira como nós reagimos, denota aquilo que nós cremos de levar a cruz, levar o morrer. A gente não fala isso quando a gente critica falsos ensinos com alegria, de jeito nenhum, é uma tristeza. Mon Carson comentando sobre essa passagem de Jesus, ele vai lembrar de Deuteronômio capítulo 29, versos 2 a 4, para mostrar que essa é a realidade do mundo sem Cristo. E aqui ele está falando novamente num contexto, o povo, entre aspas, de Deus, Deuteronômio 29, 2 a 4. Olha, vê se não é exatamente a mesma coisa. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse, aquela multidão, milhões de pessoas, os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Vocês viram como Deus os livrou poderosamente daquele império. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Como era a vida deles no deserto? Como foi a caminhada deles? Era louvor a Deus. Não, vamos voltar para o Egito. Lá era melhor. Irmãos, isso aqui é um retrato da igreja. É o retrato da igreja sem Cristo, da igreja sem cruz. Não há milagre que faça alguém crer e se arrepender. Não tem milagre que caiba para que alguém se arrependa. Só há um milagre, e o maior de todos, é necessário que Deus opere uma regeneração. Aí, se houver um milagre físico, tudo bem. Se não houver, tudo bem também, porque o que importa é a vida de Cristo. Um dos textos que o Senhor Jesus disse, e que mostra que muitos, ao ouvirem de Deus, ao ouvirem de Jesus, até verem milagres, professam, eu creio em Jesus, eu sou evangélico. Eles andam entre os que creem, eles ficam animados. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu com o povo de Deus no antigo? Não foi isso que aconteceu quando Jesus fez os sinais? Não é isso que acontece hoje? Mateus capítulo 13, versos 3 a 9, é aquela parábola do semeador. Por favor, considere isso. Veja onde você está. Mateus capítulo 13, versos 3 a 9. Então Jesus lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no segundo terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda.
Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu entre o terceiro solo, espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E a quarta caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que isso significa? E é maravilhosa essa parábola porque Jesus a explica. Parábolas que ele não explica. E aí dá-lhe interpretação, mas aqui ele explica. E eu queria que você entendesse que tem 4 terrenos ali. 4 terrenos que caem a semente, a palavra, o evangelho. Jesus vai explicar então. Ouçam o que significa a partir do verso 18. Mateus 13, 18. Ouçam, Jesus então explicando para os seus discípulos o que significa aquela parábola. Ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, o evangelho, e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado do coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ouviu o evangelho, mas o maligno tira. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, ouve a pregação do evangelho e logo a recebe com alegria. A esse creu, né? Todavia, visto que não tem raiz, Jesus está explicando, em si mesmo permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Essa pessoa não creu no evangelho. Tem gente que diz, não, nasceu, creu. Não, não creu. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, o sufocam e tornam infrutífera. Ouviu a palavra, os 3 até agora ouviram a palavra, e por razões diferentes não tomaram a cruz, e abandonaram, não creram. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O que ele quer dizer com essa colheita? Vai haver mudança de vida, porque aquela pessoa creu no evangelho, creu no que Cristo fez, se identificou com Cristo, e Cristo agora é a vida dela. E aí então ela vai levar o morrer de Jesus, ela vai aceitar a cruz, no sentido do que a cruz traz, de tratar, de quebrar. E ele vai entender que ele precisa disso, para que Deus venha formar Cristo. O que nós aprendemos? Sempre houve os que professam crer, mas o seu crer não é uma nova vida, não foi produzida pelo Espírito Santo, não houve genuína conversão, não houve o passar pela cruz. É a moda, é o agito, é a emoção, é o barulho, mas não a cruz. Sempre houve. Irmãos, nós lemos um texto do Antigo Testamento. Você acha que todo Israel é Israel de Deus? Não. Você acha que todo evangélico é cristão? Não. A questão é onde você e eu estamos. Quando Jesus revelou o propósito da sua vinda, pessoas não creram nele. Elas queriam os milagres, queriam as coisas boas, mas não a cruz. Mostra que elas não creram de verdade. Onde você está? Você creu de verdade? Você nasceu de novo?
creu no Evangelho? Você creu que Cristo morreu por você e fez você morrer no corpo dele? E quando ele deu uma ressurreição, ele ressuscitou, ele te deu uma nova vida, você crê nisso? Você vê isso na sua vida? Dos 4 terrenos que ouviram o Evangelho, um só creu. Qual é você? Você pode dizer, eu tenho convicção do que Cristo fez por mim. Ainda que eu não tenha prazer em sofrer, Senhor, se o Senhor trouxer, me capacita a te honrar e te glorificar e te louvar na dor. Porque o Senhor usa a dor para moldar Cristo. A proposta do Senhor para mim é cruz, porque eu preciso. Era necessário. Jesus disse para Pedro, era necessário que ele passasse para a cruz, para a morte. E isso nos leva a entender que ele fez isso por nós e que nós temos esse caminho para trilhar, levar o morrer. Tome a sua cruz. Quando vem a dor, o sofrimento, qual que é a sua reação? Não, eu não quero, eu quero fugir. Da multidão de talvez dezenas de milhares, depois de aproximadamente 57 dias, havia 120. 120. De dezenas de milhares, eu estou chutando baixo, de que aclamaram a Jesus, havia 120. Você creu no Evangelho. Cristo é sua vida de verdade. Não estou perguntando se é evangélico, estou perguntando se Cristo é sua vida. Se você entregou a sua vida e está disposto a levar ao morrer, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos revele a teologia da cruz que Cristo veio fazer. Ele veio fazer com que nós morramos, para que a vida dele se manifeste nos nossos corpos mortais.